Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso Entrevista à Distância para falar de um tema que gerou muita polêmica nessas últimas semanas, nos últimos dias, que é o Manual de Procedimento da Polícia Civil, que foi criado pelo governo e deu o que falar. E para falar sobre o tema, nós estamos tendo a honra de receber o presidente do Sindicato dos Delegados do Estado, o Sindepol, Dr. Moser Félix, que vai falar com a gente sobre esse tema. Doutor, primeiro, obrigado por sua participação aqui com a gente fica muito honrado mesmo. E me diga uma coisa, o que mais deixou a categoria insatisfeita com esse manual de procedimentos aí, editado pelo governo, com apoio aí com a iniciativa da Cúpula da Segurança Pública? Bom, Kleber, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Estamos sempre à disposição, sempre que você precisar, estamos à sua disposição. E, na realidade, não é nem o que deixou a categoria insatisfeita. O que nós temos que falar é que este decreto não é que ele satisfaz ou não a categoria, é que ele é inconstitucional. Ele viola regras constitucionais, viola regras penais da legislação penal brasileira, do Código Penal, do Código de Processo Penal, de legislação específica sobre alguns assuntos, como, por exemplo, a colaboração premiada. Então, o decreto está aí com a intenção de tolher o trabalho da imprensa, né, de dificultar o acesso da população à informação. Então, você mexer com algo assim, você editar uma norma que é inconstitucional, que visa claramente dificultar ou até impossibilitar o trabalho da imprensa e que visa claramente dificultar o acesso da população à informação, eu acho que ultrapassa a questão de desagradar ou não a carreira e a situação é pior. A situação é de verdadeira afronta à democracia brasileira. O senhor tinha dito para mim na primeira entrevista que a categoria em nenhum momento foi chamada para conversar sobre esse manual. Vocês nem sabiam que estava sendo elaborado esse manual? Não, nós não sabíamos que estava sendo elaborado, nós não fomos chamados, e aí não é nem a questão de achar que nós devamos ser consultados sobre o que a administração faz. Não, por óbvio que não, a administração tem a prerrogativa de editar as normas, isso é normal. A questão é que não nos foi oportunizado nem o conhecimento, nós só tivemos acesso a isso depois de publicado no Diário Oficial. Então, nós não sabíamos que estava sendo feito nada parecido, e só tivemos acesso ao texto depois que ele já estava publicado no Diário Oficial. Só que aí, com essa publicação, ficou muito claro, não só para os delegados, mas para a população como um todo, por que é que ninguém teve acesso prévio. Porque é um absurdo tão grande, mas tão grande, que nenhuma pessoa que parasse para ler aquilo ali poderia, por 5 segundos que fosse, concordar com o que está escrito. Do ponto de vista prático, assim, o que o Sindepol está fazendo em relação a esse manual? Quer dizer, há já algumas intervenções judiciais pontuais, como teve o caso de uma operação agora sexta-feira, que acabou conseguindo a inconstitucionalidade de parte, do artigo 75, mas vocês pensam algo maior? Como que vocês estão operando? Vai haver um recurso? Já há algum recurso judicial de vocês? Nós já estamos providenciando a ação a ser protocolada no Supremo, questionando o Supremo Tribunal Federal em Brasília, questionando a legalidade, a constitucionalidade desse decreto. Além disso, a Federação Nacional dos Delegados de Polícia, da qual o Sindicato dos Delegados Tocantins é filiada, já oficiou o controle externo do Ministério Público, do controle externo da atividade policial, né? Oficiou o secretário de Segurança Pública, o corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública e o delegado-geral da Polícia Civil, dizendo que aquilo que está escrito é ilegal, é inconstitucional e não deve ser cumprido pelos delegados, justamente por ser flagrantemente inconstitucional. Caso os delegados venham a cumprir vários daqueles dispositivos que estão escritos ali, aí sim o delegado vai estar infringindo lei.
E aí vai estar infringindo lei federal, vai estar infringindo lei constitucional também, norma constitucional também. Ou seja, se o delegado cumprir o que está escrito ali, ele estará caindo em ilegalidade. Exatamente, Kleber, porque, olha só, aqui só para ser bem sucinto e para deixar de fácil compreensão para todos, há um dispositivo, o próprio 75, que pela Justiça do Estado de Tocantins, para o cumprimento de busca e apreensão no norte do estado, né, já foi afastada a legalidade, a constitucionalidade daquilo, como você mesmo falou. Bom, o artigo 75 fala que antes de cumprir uma busca e apreensão no órgão, eu tenho que comunicar o dirigente daquele órgão. É mais ou menos o seguinte, eu estou investigando o dirigente do órgão, eu vou cumprir uma busca e apreensão e antes eu ligo para ele e aviso, a Polícia Civil vai cumprir uma busca e apreensão. Isso é violação de sigilo funcional, isso é ilegal, isso é crime. Se o delegado fizer isso, vai estar cometendo crime. Então, por esse tipo de conduta, por essas razões, além de, por exemplo, a parte que fala sobre a colaboração premiada, no manual da Polícia Judiciária do Tocantins, eles estão prevendo um sigilo menor do que o requerido pela lei que criou a colaboração premiada, né? Então, eles estão querendo alterar uma lei federal mediante decreto do governador do estado do Tocantins. Isso é impossível. E se o delegado cumprir o que está escrito ali, aí ele vai estar incorrendo em crime. Entendi. Doutor, agora um ponto assim que tem sido questão de debate, por exemplo, é o acompanhamento da imprensa. A grande questão é, quando vocês vão fazer uma operação dessa, de fato, vocês estão indo coletar provas, correto? Vocês estão indo em busca de provas sobre isso. Quer dizer, quando você leva a imprensa, você divulga demais, você não está gerando um pré-julgamento? Quer dizer, você muitas vezes vai chegar, inclusive, falar, eu não falo nomes, mas a imprensa acaba descobrindo, o alvo da operação é fulano. Esse fulano virou bandido pro resto da vida. Como que o senhor vê essa questão? Bom, perfeito. E aí é até bom que essa conversa esteja sendo com você, que é uma pessoa respeitada e tem um veículo de comunicação respeitado no nosso estado. Nós sabemos que o trabalho do bom jornalista, né, quanto melhor é o jornalista, mais ele vai depender de ter boas fontes. E aí estão partindo do pressuposto, quando justificam dessa forma, e nós vimos isso ser justificado dessa forma ao longo da semana passada, quando justificam dessa forma, estão partindo do pressuposto de que é o delegado de polícia que está chamando a imprensa, o que está vazando e tudo mais. Nós sabemos que hoje nós vivemos na era da comunicação instantânea. Esse nosso bate-papo aqui é um exemplo disso. Nós sabemos que basta você parar a viatura na frente da casa do seu vizinho ou na frente da minha casa, e aí 3, 4 vizinhos vão tirar foto, vão disseminar essa foto em grupos de comunicação instantânea e rapidamente essa informação está espalhada aí pelo mundo. A gente perde o controle disso. Então, parando-se uma viatura em frente a qualquer lugar, qualquer pessoa que passa à frente pode tirar a foto, disseminar a informação e a imprensa chega. Não necessariamente é delegado de polícia que está chamando a imprensa para acompanhar. Segunda questão, o que é muito complicado é que o decreto fala que é proibido o acompanhamento da imprensa. É proibido, é vedado a imprensa acompanhar, né? Está criando uma norma para a imprensa. Não está escrito lá que é vedado o delegado de polícia ou policial civil, o que quer que seja chamar. Está dizendo que é proibido a imprensa acompanhar. E aí eu te pergunto, se é proibido a imprensa acompanhar, e você próprio, Kleber, fica sabendo de alguma operação por meio desse tipo de informação, às vezes até uma denúncia de um cidadão em grupo de WhatsApp ou qualquer coisa parecida, e manda uma equipe de reportagem sua, aí a equipe de reportagem chega ao local e eu, delegado de polícia, com base no que está escrito naquele decreto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que parar vocês e virar e falar, não, aqui ninguém chega perto. Eu tenho que dar voz de prisão para quem chegou ali. O que eu vou fazer? Essa é uma outra questão muito complicada. Esse decreto ele está apresentando dispositivos muito abertos, que dependem da interpretação. E a norma, a lei, o decreto, nada pode ser assim. Você tem que ser taxativo, você tem que ser específico. Por quê? Porque ao final daquele decreto, ele prevê que a violação das regras ali escritas pode ensejar processo administrativo disciplinar. Ou seja, o policial pode ser punido caso alguma coisa que esteja escrita ali venha a ser violada. Você ser punido, essa punição depender da interpretação de quem está lendo, é muito complicado. Isso a gente não pode admitir. E isso é uma das coisas que é inconstitucional, né? A nossa preocupação é que, lá em 2008, durante o julgamento emblemático de uma ADI do Tocantins, né,
a ADI 3232, o ministro Aires Brito e vários outros ministros no Supremo chegaram a fazer até comentários jocosos em relação ao processo legislativo no Tocantins, como se o Tocantins fosse um estado onde qualquer coisa passasse, né? Qualquer regra poderia ser escrita sem respeito à Constituição nem nada, como essa aqui. E aí o ministro Aires Brito vem a se posicionar sobre a lei que estava sendo objeto de julgamento naquele momento, como sendo um diploma legal enlouquecidamente inconstitucional. E agora, novamente, nós estamos aí, a semana passada inteira, sendo motivo primeiro de perplexidade, de surpresa, de revolta por parte da população e também de chacota na mídia nacional por outro diploma legal que, fazendo alusão às palavras do ministro Aires Brito, é enlouquecidamente inconstitucional. Não tem condições. Certo. Doutor, o outro ponto também que gera alguns comentários é em relação às críticas públicas que os delegados fazem a autoridades. Por exemplo, teve um vídeo até esses dias, até de um delegado sendo bastante assintoso, tem publicações em redes sociais, enfim, em geral. Quer dizer, nesse aspecto também, como que o senhor vê essa crítica? Quer dizer, se por exemplo, houver uma crítica dessa numa empresa privada, de um subordinado ao seu superior, vai ser demitido, por exemplo. No caso do poder público, de um delegado criticando a autoridade, como que o senhor vê essa questão? Bom, no momento em que você, representando a Polícia Civil institucionalmente, está ali praticando um ato de trabalho, né, dando uma entrevista institucional, aí você vira vedar a possibilidade de fazer juízo de valor, até acho plausível, correto, até fazendo esse mesmo paralelo que você fez com a iniciativa privada e tudo. O problema é o seguinte, o problema é que estão ultrapassando essa questão. Estão querendo perseguir delegados de polícia, servidores da Polícia Civil, que estão ali manifestando a sua opinião em outros locais. Um caso clássico é justamente esse do Dr. Hudson. Encaminharam, abriram sindicância no jargão da polícia, mandaram o Hudson para Corró, mas abriram sindicância contra o delegado Hudson para apurar publicações que ele fez numa rede social pessoal. E ali ele estava criticando políticas públicas, né, de governo, sem estar ali fazendo desempenhando a sua atividade de delegado. É uma rede pessoal dele. E isso a Constituição garante. Esse direito, o direito de livre manifestação do pensar, é garantido pela Constituição. O direito à opinião é garantido. Tanto é que essas sindicâncias que foram instauradas, são 3, as 3 foram trancadas na semana passada pela juíza, alegando justamente a violação à liberdade de livre manifestação do pensar. Certo. Doutor, em relação às alterações que o governo fez na sexta-feira, eu vi que vocês não agradou também. Qual a avaliação que vocês fazem dessa tentativa do governo de dar uma buriladinha ali nesse manual? Claramente ficou como sendo uma atuação, como a gente chama no Brasil há alguns séculos, inclusive, né, para inglês ver. Né? Eles deram uma maquiada no que estava ali e ainda, eu acho que depois, se for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil é que deva analisar com calma essa questão, e ainda atribuíram isso ao acatamento de uma sugestão da Ordem. Mas olha só, Kleber, você pega a própria sugestão da Ordem encaminhada ao governo, ela traz os dispositivos que percebe-se como sendo passíveis de alteração, né? E aí você vê a alteração que foi publicada na sexta-feira. Nem isso é igual. Nem isso é igual. Falam o tempo inteiro em copiar o manual da Polícia Federal, não estão copiando, não é igual. E nem essas alterações para dizer que acataram a sugestão da Ordem, nem essas são iguais. E aí, de novo, só para ser rápido, um exemplo só, tem vários, mas um exemplo só, o próprio artigo 75, por exemplo, a Ordem pediu para que fosse alterado o caput dele. Eles deram uma maquiada nos parágrafos e o caput permaneceu inalterado. Então, o que é complicado é que estão tentando vender uma imagem de legalidade, de constitucionalidade, estão tentando vender uma imagem que até foi alcançada pela Polícia Federal, né? Estão querendo pegar e falar, não, parecido com a Polícia Federal, por conta da credibilidade que a Polícia Federal alcançou ao longo dos últimos anos,
Só que estão pegando uma camisa da feira, uma camisa falsificada e colando etiqueta de grife. Não vai ter grife assim. Não é esse o caminho. E aí, o que nos causa espanto é que não estão nem conseguindo disfarçar mais ou menos, porque você não precisa nem ter conhecimento jurídico profundo para analisar a questão. Qualquer pessoa alfabetizada pega, lê e vê que isso é diferente disso, não é igual. E aí qualquer pessoa também alfabetizada pode pegar e ver a sugestão que foi encaminhada pela ordem, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e aquilo que foi alterado. Não alteraram o que a ordem pediu para que fosse alterado, sugeriu que fosse alterado. Então, é o tempo inteiro tentando induzir a população em erro, e a gente não pode permitir que isso ocorra. E esse é o grande argumento que eles têm usado, quer dizer, que, olha, na verdade se espelhou no manual da Polícia Federal. Quer dizer, então, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Qual é a principal diferença que o senhor vê nesse aspecto? Kleber Toledo, eu peguei, na sexta-feira nós tivemos a participação lá na sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Tocantins, e eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação em PowerPoint, colocando poucos, porque se nós formos analisar, são vários e vários, mas coloquei alguns só dispositivos do decreto, fazendo um paralelo com o que está escrito no Manual da Polícia Federal e fazendo um paralelo com o que está escrito no manual, no Código de Processo Penal. E aí é isso que eu estou falando. Você não precisa nem de estar ali. Ali nós estávamos entre operadores de direito, né? Todo mundo que é da área jurídica e tudo mais. Mas nem isso é necessário. Basta saber ler. Lendo, você percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando você fala que são idênticos, idêntico, qualquer um que lê tem que olhar e virar e falar, não, isso é igual a isso. Não sendo, desculpa, mas é falácia. Estão querendo, é o que eu estou falando, estão querendo pegar uma camisa falsificada e colar a grife, a etiqueta, Polícia Federal nela. Não é. Certo. Não pode. Tá certo, então, olha, doutor, nós agradecemos muito a sua participação, muito esclarecedora, esse debate franco, aberto, e colocamos à disposição do senhor e do Sindicato dos Delegados. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição também, Kleber. Um abraço. Pessoal, é isso, vocês ouviram então aí, essa é uma polêmica, com certeza vão ter vários capítulos aí pela frente sobre essa questão realmente polêmica, desde o início eu tenho falado, eu achei algumas coisas realmente muito fora do tom nesse manual do procedimento da Polícia Civil. Agradecemos a atenção de todos, a audiência e até a próxima. Abraços. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.